capítulo 10. É um texto que eu costumo usar muito quando eu estou encerrando a mensagem. Aleluia. Mas hoje nós vamos fazer o caminho inverso. Assim Deus você que está encontrando aí, Romanos capítulo 10. Eu vou ler todo o texto, do 10 até o 15. Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração, apóstolo Paulo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Quem aqui deseja ser salvo? Quem é salvo aqui? Aleluia. Levanta a mão. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Aleluia. Vamos dizer de novo, todo mundo junto? Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de que não ouviram falar? E como ouviram se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi essa passagem, foi esse texto que o Senhor falou ao meu coração. E eu quero transmitir aquilo que Deus, na essência, transmitiu ao meu coração nessa noite para vocês. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós começamos a ler o texto, e esse texto ele fala, o apóstolo Paulo falando, né, que ele tem o desejo de ver os irmãos sendo salvos por amor. É como a gente vê um rostinho diferente na igreja, a gente vê um visitante, uma pessoa que não teve ainda uma experiência com Cristo, sendo tocado pela palavra de Deus, e a gente vê a alegria quando o coração da igreja se alegra, vê um novo convertido, entendendo a mensagem da cruz, que há uma necessidade de confessar com a boca, crendo que Jesus, a partir do momento quando nós confessamos a Jesus com a nossa boca, crendo no coração,
nós seremos salvos. Não tem uma maior promessa do que a salvação. Não tem uma melhor bênção maior do que termos a certeza da nossa salvação e da nossa família. A Bíblia fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. É estarmos todos na presença do Senhor. Meu coração jamais vai se alegrar eu indo para o céu e minha irmã indo para o inferno. Meu coração jamais vai se alegrar eu indo para o céu, minha família indo para o céu e alguém da minha família não indo. Mas o tempo é agora. Nós não temos o futuro, nós temos agora. O futuro é na eternidade com Cristo. Nós construímos o agora, o nosso futuro com Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, pois se faz necessário eu me aproximar do Senhor. Sim, pastor, eu aceitei a Jesus no meu coração, sou salvo, eu confessei com a minha boca. Só isso? Não, isso aí é apenas o começo. Esse é o começo, esse é o início, é o pontapé da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. Porque a Bíblia fala que se faz necessário quem se aproxima dele, creia. Tem que crer. Tem que haver uma crença. E a crença ela é acompanhada através de uma ação. Eu creio. Então quando eu creio, eu me aproximo dele. E eu creio, automaticamente o Senhor Jesus vai começar a transformar as nossas vidas. Aleluia. Porque você creu. Porque você tomou o passo de fé de crer. Quando um teu líder ou alguém que está sobre a sua cabeça, você é próximo, você se aproxima para poder aprender, você se aproxima para estar ali como um auxiliar. E quando o seu superior te dá uma ordem de ensino, um ensinamento, nós precisamos crer aquilo que está saindo da boca do profeta. Aleluia. Do seu pastor, do seu bispo, ou do seu, sei lá, patrão, não sei. Então, há uma necessidade de a gente crer. E o ponto de partida é que, quando a gente aceita Jesus, Deus entrega um plano de salvação. Ele entrega um plano perfeito para as nossas vidas. Ele entrega um plano que quando nós aceitamos a Jesus, nós não conseguimos enxergar ou ter a maturidade de saber aonde que Cristo vai me levar. Não é verdade? Eu fiz essa confissão alguns anos atrás e eu vim aqui para frente aceitar essa oração, com meu coração disparado, com meu coração parecia que estava, meu batimento devia estar com uns 200 batimentos por minuto, né? E ali Deus entrega um plano, uma direção, um passo. A partir daí Ele começa a ter a propriedade de poder começar a agir nas nossas vidas. Até então nós éramos criatura. Quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser criatura para se tornarmos filho. Aleluia! E filho come na mesa. Filho representa, ele é herdeiro e co-herdeiro do Pai. Então o que é do Pai é meu. Aleluia! E quando a gente começa a entender isso, nós nos entregamos, só chorando e olhando para o passado. O Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas. Aleluia! E as coisas vão se renovando. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela sensação de você não confiar mais em ninguém, você começa a acreditar novamente que há chance, há jeito para a sua vida, há jeito para as nossas vidas, há jeito por aquelas pessoas que
você tanto tem evangelizado, que você tem tanto se dedicado para falar do amor de Cristo. E o primeiro exemplo que eu quero colocar aqui é que o chamado de Abraão, a Bíblia fala em Gênesis 12:1 que ele deixou a sua terra, ele não escolheu o destino, ele não escolheu para onde ele queria ir, mas o Senhor pediu para ele: saia do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar essa terra. O que ele faz? Como geralmente novo convertido, né? Nós temos mais facilidade em obedecer, às vezes quando a gente já veio para Cristo, porque a gente ainda a gente não vê algumas coisas que a gente acaba percebendo que as coisas precisam ser tratadas, que a gente precisa ser tratado. A gente entra na igreja e fala: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aqui é maravilhoso, aqui ninguém tem inveja de ninguém, aqui ninguém gosta de ninguém, aqui todo mundo se gosta, aqui todo mundo fala do amor de Jesus, e lá fora também a gente vem de um jeito para Cristo que a gente tem a visão que é tudo mil maravilhas. É sim, mil maravilhas, mas nós temos a igreja para nos aperfeiçoar, meus irmãos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a igreja do Senhor é perfeita. Aleluia! Porque ela trata conosco. A perfeição está aí. A perfeição está em não ser perfeito, mas em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Nós somos justificados pela fé. Aleluia! E essa justificação é que vai nos fazer ir para o céu. Aleluia! E Abraão, ele obedece, mesmo em situações incertas, mesmo em situações que você se encontra hoje, talvez em alguma incerteza da sua vida, talvez você esteja passando por alguma coisa difícil de lidar. Eu quero te dizer nessa noite: confie no seu Deus, confie que Ele pode ser um refrigério para a saída, para essa saída, para esse seu caso que talvez pelos teus olhos naturais você não consiga enxergar uma saída, mas eu quero te dizer: em Cristo há saída para todas as coisas. Aleluia! Até para a morte, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não existe mais morte, não existe mais morte carnal e nem espiritual. Nós temos uma vida com o Espírito Santo, com o nosso Deus na eternidade. Então Abraão, o primeiro exemplo foi Abraão. Ele obedeceu. Ele não tinha todo o histórico, mas ele obedeceu. Segundo exemplo que é muito bom colocar aqui é a questão de Noé. Noé confia em Deus e ele segue as instruções. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Noé seguiu a instrução do Senhor. Então, como nós estamos numa caminhada de fé, eu quero trazer para vocês essa caminhada. Então eu estou como um novo convertido, recebi a Jesus, meu coração está sendo limpo, está sendo derramado a unção do Senhor, a graça do Senhor. O Senhor está me dando alegria novamente de poder acordar, está me livrando das decepções do mundo, das depressões, da síndrome do pânico, de todas as doenças malignas. O Senhor está livrando. E aí é o momento da gente começar a receber a instrução de Deus, porque aí você começa a receber as instruções do próprio Deus. Olha, deixa isso aí não está sendo bom mais para você. É tempo de você se santificar, é tempo de você tomar uma posição para você viver aquilo que ainda você não viveu na minha presença. Mas é tempo de você receber essa instrução que eu estou te dando. E é o que aconteceu com Noé. Ele recebeu a instrução de Deus
E as pessoas olhavam para ele e desdenhavam daquilo que poderia acontecer. Muitas pessoas te conhecem desde o ventre da sua mãe. Talvez mais as pessoas mais próximas, que são aqueles que são da sua casa. Você agora crente, você agora um filho de Deus, agora você está falando que você é filho e eu não sou filho. E aí começa as coisas, as pessoas mais próximas a você ver a tua alegria e começar a ficar insatisfeito com a alegria que está no seu coração. Que quem brotou essa alegria não foi homem, foi o Senhor. É, Jesus. Essa alegria que você tem hoje é o Senhor, cabe a Ele. E eu quero te dizer, nada vai te parar, nada vai nos parar, nada vai te parar. Essa alegria que o Senhor te deu é a alegria dele. Se apegue nessa alegria. Então veja, através de uma ação nossa, inicial. E qual é a ação inicial para o novo convertido? É aceitar Jesus. É falar, não, eu acredito em Jesus com a minha boca. Eu vou confessar um pecado aqui para os irmãos. Todos estão aqui? Amém. Eu morria de vergonha de vir aqui na frente para poder aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus com o bispo Paulo, né, na sua casa. E ali Deus deu uma experiência para nós. E eu falei, e agora, depois que eu aceitei a Jesus, né, ali, irmãos, Deus me deu uma experiência linda, linda mesmo, experiências. E aí eu falei, amanhã cedo, como que eu vou levantar? Como eu vou sair do quarto? Olha a minha cabeça. É a mesma coisa, eu não quero, você não vai vir, se alguém ainda não confessou a Jesus, você não vai vir aqui somente por emoção, é o Senhor que vai falar com você. Amém. Assim como foi comigo. E eu falei, e agora, como que eu vou sair do quarto, bispo? Todo mundo é crente aqui, né? Eu ainda estava com o coraçãozinho, né? Sentei a crise, não teve jeito. O Senhor abriu o céu para mim, eu enxerguei. É, Jesus. E eu vi algo sobrenatural. Eu tive esse privilégio, ou não, mas o Senhor ali, quando eu percebi, eu estava em prantos, que não tinha como, foi algo assim de Deus, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence. Não é que eu sou bonzão, eu vou aceitar Jesus, eu vou para o céu e tal coisa. Não tem bonzão, não tem bonzinho, não tem bonzão. É Ele. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. E aí no dia seguinte eu falei, como que eu vou sair do quarto? Porque assim, para quem não sabe, o bispo Paulo me pregou mais de 5 anos no Evangelho para mim. E eu não acreditava que Jesus e Deus eram uma pessoa só. Eu acreditava que Deus era uma coisa, Jesus era outra e não tinha o Espírito Santo. Era uma força ativa. Mas que força ativa é o Espírito Santo, né? E é uma pessoa. E eu, por conta disso, eu amarrei, minha mente ficou cauterizada por muitos anos, por conta dessa situação. E quando eu me libertei disso, o Senhor moveu toda uma situação para que eu pudesse enxergar com os meus olhos, enxergar Tomé, né? Eu precisava enxergar, eu precisava ver. E Deus, por misericórdia, me deu uma experiência. Quando eu percebi, eu estava em prantos. E aí no outro dia, para levantar, eu falei, agora está todo mundo falando aqui, tem um burburinho aqui no corredor. O Bruno aceitou Jesus. Vamos fazer uma festa, um churrasco. Meu Deus, não acredito. É sério, Paulo? É Paulinho, né? Paulinho, era Paulinho. O Bruno aceitou. E eu falei, e agora? Agora eu não saio mesmo daqui. Eu estava achando que eles iam falar assim, eu falei, você se rendeu mesmo, foi 5 anos ali, agora você é um evangélico, agora você é um crente.
eu achei que iam me desdenhar, né? Tipo assim, eu perdi na queda do braço, né? Eu estava com meu coração ainda orgulhoso, duro, né? Então eu achava que era um braço de ferro. Eu perdi mesmo, literalmente, perdi para todo mundo, né? E graças a Deus que eu perdi para o Senhor Jesus, né? Porque com o Senhor não tem queda de braço. Ele sempre vai vencer. Ele é vencedor por excelência. E graças a Deus eu estou aqui, né? Fazendo a vontade de Deus. Então você vê, meus irmãos, que há um processo na nossa caminhada. Há um processo, as coisas não acontecem assim. Não é do dia para a noite, as coisas têm situações que vão acontecendo. E aí quando a gente vai dando os passos, existe uma segunda fase, que é a fase da confiança, de consolidar a nossa fé. Então precisa haver uma consolidação da nossa fé. E isso vem através do quê? Das experiências com Deus, da nossa constância de uma vida dedicada a Deus. É, Jesus. As experiências vão vir. Já aceitei a Jesus, já me membrei no ministério sadio, como a missão gente, faço parte do corpo de Cristo, aqui eu tenho cobertura, aqui eu tenho orientação, mas é tempo de agora eu consolidar essa fé. E como eu vou consolidar? Tendo experiências, colocando à disposição de Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa me colocar em uma situação, para que eu possa ter experiências. E a maior experiência está no dia a dia, está na oração, está de você examinar a palavra de Deus, é criar uma rotina de adoração, de entrega, de sacrifício, de obediência. Quando você começa a colocar essas coisas diante de Deus, Deus começa a consolidar a tua fé, a nossa fé em Cristo Jesus, e as coisas começam a acontecer. Nós vamos começar a ver milagres acontecendo, onde tinha podridão, onde tinha morte, começa a ter vida, onde começa a ter morte, onde começa a ter tristeza, começa a ter alegria. Aleluia! E aí nós começamos a viver, deixamos de viver o velho para viver o novo de Deus. E com essas experiências nós vamos ganhando forças, nós vamos ganhando combustível para começar a vencer as batalhas que vamos ter até a vinda de Cristo. E essa consolidação, trazendo para a igreja, é aonde nós temos que, de fato, ter uma vida dedicada, e eu posso dizer assim, dedicada, mas séria, com responsabilidade com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não deu a sua própria vida em vão, para estarmos aqui num domingo bonito como esse, mas Ele deu a vida para que a nossa fé fosse consolidada, para a gente ser um agente de Deus aqui na terra. Você é um agente de Deus aqui na terra, é um agente no seu trabalho, na sua família, aonde você vai, que as pessoas possam ver e reconhecer nós como servos de Deus. Aleluia! Não como assim, não, aquilo é crente, não, aquilo lá nega a fé. Eu não quero ser igual a esse cara, igual ser essa pessoa. Nós temos que ter essa consolidação dentro de nós, de Cristo Jesus, para que as pessoas, ao invés de desdenharem da nossa crença, muitas das vezes, situações que vão colocar a gente abaixo, nivelando os filhos de Deus por baixo. Estava falando até com o Thiago sábado. Geralmente você via tipo um crente com a Bíblia do lado do braço, tinha até medo, você passava até do outro lado da calçada. Hoje, às vezes, não quer dizer nada. Você está com a Bíblia debaixo do braço. Então, o que nós temos que ter é a Bíblia dentro do nosso coração. Sim, nós temos que ter a vida de Deus dentro do nosso coração. Por quê? Porque a guerra, as coisas estão na nossa mente. Tudo a gente conquista aqui,
através da oração. As batalhas acontecem na mente. Então, as guerras, as nossas guerras é aqui, ó. O pecado entra aqui primeiro. Antes de você executar, você já pecou aqui. Então precisa ter uma vida de oração, uma vida de entrega, de arrependimento. Eu falei, às vezes tem que pregar mesmo contra o pecado. Talvez você vai ficar, talvez você possa até falar, pastor, você está pegando muito pesado. Nós temos que pegar o pesado, a igreja tem que pegar pesado contra o pecado, Jesus. e não contra o pecador. Todas as vezes que nós sermos confrontados é contra o pecado, não é contra quem está pecando. É porque quem está pecando não foi liberto ainda. Não é algo pessoal, é algo espiritual. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter essa constância. E eu quero trazer para você um exemplo, para não ficar nas minhas palavras, que é Daniel, a perseverança de Daniel. Ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes. É o que está na Bíblia, com certeza a gente devia orava mais. Ele foi questionado, ele foi colocado em uma situação que ele ia rodar. E aí ele não, pela fé, pela constância, pela consolidação de quem ele cria, falou, não, que é esse negócio bom para mim que eu não devo orar, que eu tenho que parar com isso. E é o que acontece nas nossas vidas. Às vezes acontecem situações difíceis e nos param. Mas nos param por quê? Porque precisa haver uma consolidação melhor para aquela área ou para aquela situação, para você poder vencer. Falar, não, aqui não. Independente se eu estou com dificuldade financeira, eu adoro meu Deus e oro meu Deus com a mesma frequência, talvez mais ainda. Não é situação de enfermidade, qualquer outra situação de desespero. Não é o desespero que vai te dar a possibilidade de você tomar uma decisão contrária. É a tua fé, é aquilo que você crê. Não é as circunstâncias que vão determinar quem você é, quem a gente é. O que vai determinar quem nós somos é em quem nós cremos e como cremos. É como a palavra está dizendo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, e ponto. Independente daquilo que eu esteja passando, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que para isso, meu irmão, para você ter essa unção em tempos difíceis, em tempos de guerra, precisa ter comunhão, precisa estar perto de Deus, precisa crer. Porque se você não estiver perto de Deus, crendo, orando, jejuando, examinando a palavra, qualquer ser humano não consegue vencer. E nós vamos agir como derrotado, agir como um fracassado. É isso que Satanás quer, fazer com que você, já filho de Deus, se sinta como um fracassado. Eu não consigo trazer uma alma para Jesus, eu não consigo dar um testemunho para Jesus. E aí nós vamos se sentindo fracassados, ao ponto de eu comia na mesa, hoje eu não estou mais dentro da igreja, eu não estou mais congregando. Tenho Jesus, mas deixa ele aqui escondidinho, quietinho. Não consigo mais orar, não consigo mais desenvolver a minha vida de fé com Cristo. Então é tempo de a gente construir a consolidação da nossa fé, porque Jesus Cristo está voltando para pegar a sua igreja, uma igreja consolidada. Será que o Senhor vai pegar menino que não entende? Ele vai pegar uma igreja consolidada, que crê, é pela fé. Se eu não creio, nada aconteceu. Então, a nossa fé, a consolidação vai dizer muito sobre a nossa salvação, sobre a salvação dos nossos. O segundo exemplo que eu quero trazer é a vida de Josué, a liderança de Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu,
e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Ou seja, com a morte de Moisés, o Senhor encoraja Josué. E se a fé de Josué não tivesse consolidada, você acha que Deus ia colocar, ia levantar Josué? Não ia. Isso eu já estou trazendo para você, para nós, a nível ministerial. Deus, Ele quer nos levantar. Aleluia. Vai levantar muito Josué. Mas nós precisamos ter a nossa fé consolidada em Cristo Jesus. Porque as oportunidades vão aparecer. A igreja precisa crescer. A igreja precisa não, a igreja vai crescer. E precisamos estar consolidados com a nossa fé para poder agir segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Então eu quero trazer isso para vocês. Então Josué, ele assume a liderança, claro, com o apoio divino, com o apoio de Deus. E o resultado qual é? É que ele consegue cumprir o chamado de Deus. Aleluia. Nós temos um chamado. Nós não viemos a essa terra à toa. Nós não viemos somente por desejo dos nossos pais. Nós viemos pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, não tem como. É algo assim, não tem nem como mensurar estatisticamente. Não tem como mensurar a probabilidade de eu ter vindo à terra, se não for a vontade de Deus. Só com isso, meus irmãos, nós tínhamos que estar alegres. Aleluia. Somente com isso nós tínhamos que nos sentir valorizados ao extremo. Mas por conta do pecado, nós não conseguimos enxergar as pequenas coisas. Por conta do pecado, o pecado faz com que a nossa visão espiritual se feche, e a gente não consegue enxergar a beleza de ter vindo à terra. Eu só vejo os problemas. A Bíblia fala assim, que nós somos peregrinos nessa terra. Eu vou viver só 70 anos, 80 anos, e a gente faz as brincadeiras, tal coisa e tal. Passou dos 70, 80, é enfado da carne, não sei o que e tal. E aí você começa a falar, que sentido é esse? Que Deus é esse? Que nos coloca numa terra dessa, Nós estamos, a nossa carne está sujeita ao pecado, para viver 70 anos, só apenas na hora que a gente tem um pouquinho mais de maturidade, já estamos de saída de partida. E se a gente não compreender o plano de Deus para as nossas vidas, a gente vive uma vida totalmente desgraçada, fora da graça do Senhor. A vida realmente desse jeito não faz sentido, não tem alegria. Por isso que a gente enxerga o que nós estamos enxergando acontecendo aí, só desgraça, só coisa ruim. Eu não assisto mais TV, jornal, não dá para assistir, e nem quero. Então a gente só vê desgraça. E aqui o Senhor deu livramento para Daniel. E Deus tem livramento para as nossas vidas. Deus tem livramento quando nós vamos se posicionar. Deus vai dar livramento, porque Deus vai dar direção. Nós vamos estar com nossos ouvidos mais atentos às coisas de Deus, e as coisas vão acontecer. Então a confiança, nós temos que ter o que? A confiança em Deus, independente daquilo que esteja passando. E para finalizar, é a confiança total. Então nós passamos pela confiança ali do início, do início da nossa conversão, do início com Deus, das coisas acontecendo. Estamos com a nossa fé consolidada em Cristo Jesus, já temos experiências com Deus, já participamos ministerialmente no corpo de Cristo, nós somos filhos, estamos procurando nos alinhar diante de Deus para poder viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero
entrar agora na confiança total. O que é confiança total? É quando não há mais espaço, não há mais dúvidas de quem é Jesus e aquilo que Ele pode fazer. É quando eu passei por tantas experiências que, independente do que aconteça, eu jamais vou largar a Jesus. Aleluia. Eu jamais vou retroceder com a minha fé, porque aconteceu algo. Então, ou seja, Deus, Ele tem um plano, como foi dito no começo. Deus tem um plano perfeito para você, e esse plano perfeito é uma evolução da nossa fé. Então eu pensava como menino, agia como menino, agora eu não penso mais como menino, e há uma evolução da nossa fé em Cristo Jesus, e isso é o nosso trajeto, o trajeto de todo crente, de todo filho de Deus, porque eu entro de um jeito, mas eu não fico do jeito que eu entrei, e é assim sucessivamente até a volta de Cristo, até Deus nos levar. Só que existe, aqui é o ponto ápice da conversão, é o ponto ápice de uma conversão, onde nada vai tirar mais você do foco, a não ser Cristo Jesus. Essa fé inabalável é a fé que nós precisamos chegar. É aquela confiança absoluta. Vamos ver o texto. Gênesis 22. 22:2. Então Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho a quem amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um monte, e eu te direi. Ou seja, Deus testou a fé de Abraão. É um teste. Vamos se ver nessa jornada? Estamos com a nossa fé consolidada, bispo. Será que Deus não pode testar a gente? Ele precisa, eu não sei, porque o que acontece? Ele tinha, a promessa de Abraão é muito grande, pai de multidões, é o pai da fé. Então, o que eu quero te dizer, eu não sei qual é o tamanho da sua promessa, Deus sabe, e se precisar Ele te pedir algo, Ele vai te pedir, mas para isso, para Ele te pedir, nós precisamos estar com a nossa fé consolidada, porque Ele não vai esmagar cana quebrada. Agora você está fortão, né? Agora você está com a sua fé consolidada, então eu vou pedir uma prova, eu vou fazer algo. E aconteceu isso na vida de Abraão, e ele, como eu falei, na confiança total, não tem mais titubear. Mas o Senhor pediu a minha empresa, mas o Senhor pediu não sei o que, mas o Senhor pediu aquilo outro. Não tem mais. O plano perfeito é a vontade de Deus. O plano perfeito jamais não é mais, não eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito forte essa palavra, porque quando a coisa aperta, será que nós não vamos retroceder? Será que nós vamos confiar plenamente mesmo? Deus está me pedindo um filho, o meu único filho, Isaque, filho da velhice, o filho da promessa. Ele vai me pedir isso aqui agora. Ele poderia, mas não, o filho não, pode ser qualquer outra coisa, mas o filho não. Então, diante de um comando de Deus, Ele mandou. É um comando, foi muito desafiador. Para nós pais, não seria desafiador ao extremo? Sim. Mas o que viria depois disso, com a vida de Abraão?
irmãos, é tempo de nós irmos para um patamar de águas que nós não vamos ter mais controle. Aleluia. É tempo da igreja se levantar e não querer mais o controle. É querer que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo. Aleluia. É desejar ser controlado por Deus. Mas aí você fala, então eu vou ficar só na consolidação. Eu vou ficar só ali, na fé inicial. Vou para o meu culto, recebo a minha oração, vou embora para a minha casa. A renovação que está no livro de Romanos 12, 2, que a nossa mente tem que ser renovada dia após dia para ter vida. A palavra de Deus, ela se renova, nós precisamos se renovar. Se a gente parar, querer estagnar, ficar só tomando leite, nós vamos cair. Vai chegar um tempo que o leite vai te levar para o buraco. Então não tem como voltar para trás. É somente, não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas o alvo é Cristo Jesus. Aleluia! E quando o alvo é Cristo Jesus, nós vamos para a cabeça, nós vamos para cima, independente daquilo que nós estamos vivendo. Mas eu quero viver o sobrenatural de Deus. Tem que haver esse desejo para viver o sobrenatural de Deus. E para finalizar, quero deixar um exemplo do nosso próprio Jesus Cristo. A submissão de Jesus no Getsemane. Eu fazendo essa palavra me deu a vontade de conhecer esse lugar. É lindo. Porque o nosso Jesus ali, eu não sei o que ele passou. A Bíblia fala, né, que ele passou tristeza, angústia. Talvez ele viu um filme todo na vida dele, terrena, mas ele como 100% homem e 100% Deus. Então ele já enxergou a dificuldade, o sacrifício que ele precisava fazer para nos redimir, para redimir a humanidade. E ali, ele, no texto de Mateus 26, no versículo 37, diz assim: chegando-se eles, Jesus começou a se entristecer e angustiar-se. Então disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia! Que grande exemplo de Jesus Cristo para nos dar essa noite, através da obediência. Ele era 100% Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que loucura ele falando para ele mesmo isso. Mas ele ali estava como 100% homem e deixou esse exemplo para nós, porque depois dele, depois de tantos homens de Deus, depois do Deus, ele ia levantar tantos outros homens de Deus como nós, e nós precisávamos ter esse exemplo de obediência. Se ele, Deus, 100% obedeceu o Deus Pai, quem somos para não obedecer a Deus? Ele deu um exemplo, o maior exemplo ele deu. Então, se a gente entender que o nosso Deus deu esse maior exemplo, a gente entende também que a fé plena em Jesus Cristo, ela supera o sofrimento momentâneo, o sofrimento iminente. Então, ou seja, mesmo ele sofrendo um dano de morte, de cruz, mesmo sofrendo um dano, como outros apóstolos sofreram o dano de morte, mas eles não negaram a fé, eles obedeceram e falaram: Senhor, mas seja feita a tua vontade. É isso que acontece quando nós temos uma fé em Cristo, uma fé total, onde nada vai nos tirar da presença de Deus. Pode acontecer o que for, pode ser uma enfermidade, pode ser qualquer situação. A nossa fé é uma fé inabalável, ou seja,
a salvação que está dentro de mim é muito maior Aleluia. daquilo que está no mundo. Então nós temos algo, um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um tesouro dentro de nós. Deus nos dá esse tesouro para que a gente venha suportar todas as dificuldades, todas as intempéries do mundo terreno, para que a nossa fé esteja inabalável. Aleluia. Quando Jesus voltar. Aleluia. Porque pode ser que Jesus volte para qualquer um de nós hoje. E como que está a nossa fé? Então nós temos que se preocupar sim com a nossa salvação, com a salvação dos nossos. E nós que fazemos parte da mesa, a responsabilidade é nossa. Aleluia. A responsabilidade é nossa. Não vamos terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Então, na fé plena, não existe mais sofrimento. Não existe mais, mas por que daquilo? Não, é plano de Deus. Se Deus permitiu, é plano de Deus. Creio, Jesus. Você entra num plano perfeito, você já entra na eternidade. Com a fé inabalável, você já vive na terra, como se estivesse vivendo a eternidade. Porque nada mais pode acontecer o que acontecer. Nada vai tirar você da presença de Deus. Aleluia. Isso que é o Evangelho. Aleluia. Isso Satanás não pode roubar. Ele pode roubar o teu carro, ele pode roubar o dinheiro que está na sua conta, ele pode destruir algo material, mas ele não pode roubar a tua salvação. Ele não pode roubar a nossa salvação. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor se encaminha para a gente concluir, eu quero deixar para vocês, para ficar bem gravado. Na primeira fase, Abraão saiu da sua terra. Noé seguiu as instruções. Os dois, mesmo sem ter todas as respostas, porque é assim, quando a gente vem para Cristo, a gente não tem todas as respostas, e às vezes até depois, tá, irmãos? A gente não tem todas as respostas, mas eles obedeceram. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida da igreja: obedeçam a palavra de Deus, obedeçam a Deus, em nome de Jesus. A segunda fase, Deus dá livramento a Daniel, e para Josué ele dá o que? Encorajamento para uma obra. Então, ter comunhão verdadeira com Deus nos leva a ter experiências com Ele. Então, tenha comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Talvez as pessoas ao nosso redor não estão vendo aquilo que nós estamos fazendo, mas Deus está vendo tudo. Então, por isso a importância da comunhão, por isso a importância verdadeira de ter uma comunhão com Deus, para viver a consolidação na nossa fé. E por terceiro, Abraão vai a sacrificar o seu filho Isaac, teste. E por segundo, Jesus, no Getsemane, independente do dano, eu não nego a minha fé. Aleluia. E a minha fidelidade ao Deus Pai. Porque pode ser que em algum momento Deus ou as circunstâncias vai exigir que a nossa fé dê uma resposta de fidelidade a Deus. Com Jó foi assim, com tantos outros homens de Deus. Em algum momento a nossa fé vai ser confrontada, e aí é onde nós precisamos ter a fidelidade a Deus. Se nós
não estivermos firmados em Deus, a casa já caiu, a casa já estava caída. Essa é uma palavra que o Senhor me entregou, uma palavra de uma jornada, e essa jornada não tem fim. Essa é uma jornada até a volta de Cristo. Amém, Jesus. Eu não sei se tem algum visitante, se tem algum irmão que ainda não fez essa declaração, essa confissão a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de todos nós. Todos que aceitaram e receberam a Jesus Cristo precisaram dar esse passo de fé. É um passo de fé que agora mesmo você não vai enxergar lá na frente. A tua visão ainda está muito turva, mas é o Espírito Santo de Deus que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. Se tem alguém nessa noite que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão bem alto, que eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Tem alguém hoje no nosso meio que nunca fez essa confissão? Ó, nosso irmão lá, em nome de Jesus. Alguém pode acompanhar ele aqui para frente? Quero orar por ele. Tem mais alguém? Sabe por quê, meus irmãos? Esse é o tempo, é até chegado o tempo da igreja. É como o pastor falou, daqui uns anos nós vamos ser, se já não somos, o maior número de protestantes cristãos. Uma salva para Jesus. A festa no céu. Quando o homem reconhece e dá esse passo, mesmo não enxergando como foi ministrado, talvez ele não esteja enxergando nada, mas o Senhor lá, através da palavra dele, o convenceu. E o Espírito Santo é aquele que faz a obra. E assim que acontece, nós seremos a maior nação protestante. Mas como em números de filhos, números de membros, não faz a mudança de dentro para fora que precisa ser feito no nosso país. O que vai acontecer é a mudança da igreja, de dentro da igreja para fora. Quando de fato a igreja viver isso, começar a viver literalmente isso, nós sim, começaremos a ver a nossa nação mudar. Mas cabe a nós hoje, que estamos ouvindo uma palavra como essa, uma palavra de correção, uma palavra de correção para todos nós, uma palavra de direcionamento, de nós tomarmos a responsabilidade. Eu quero isso para mim, eu quero ser esse agente de mudança na minha geração. A minha geração não vai passar desapercebido nesse meio. Aconteça o que acontecer, com a minha consolidação da minha fé, eu vou deixar algo neste mundo, eu vou deixar algo para o reino de Deus, para as próximas gerações. Só faz isso quem está feliz, quem está alegre, quem está com Jesus, quem está com a visão já na glória. Tem mais alguém que deseja nessa noite fazer essa confissão? Levanta a sua mão. Vem aqui que eu já não enxergo, já não consigo enxergar mais ninguém. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que a festa do céu, uma alma se rendeu a Jesus. A festa do céu. Então a festa do céu. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso, meu Senhor. Faz todo sentido. Todo esse rodeio que nós demos na palavra de Deus, para que uma alma sirva Jesus, se reconecte novamente com Deus. A nossa maior alegria, a renovação do nosso chamado, o nosso ministério está em almas. É ver essa frente cheia de pessoas se rendendo ao Senhor. Essa é a alegria, que nós temos. Então eu quero agradecer a igreja pelos seus ouvidos, pelo teu coração.
ter emprestado primeiramente ao Espírito Santo. E aí eu fico muito feliz nessa noite, tá bom? Deus abençoe.